Boa noite a todos. Hoje iniciaremos o estudo do texto ditado pelo pelo professor Rodolfo de Menezes. O nome do texto é Instruções. É muito importante que as informações cheguem até os filhos de forma muito transparente e com muita harmonia, dizendo que a espiritualidade não é uma religião. Todos aqueles que seguem estão buscando a paz em verdades que a grande maioria das religiões omite ou esconde. Alguns são seguidores da religião católica, mas outros podem ser evangélicos, outros podem acreditar que o espiritualismo é uma religião. Lá no fundo, todas levam ao caminho do Pai. Seguidores evangélicos, espiritualismo, seja lá a religião que seguem, obedecendo o nosso Mestre. Já existem muitos lugares em que a convivência da igreja com os espiritualistas se faz junção em dias engrandecidos por um mesmo irmão. Todos aqueles que desejarem participar têm portas abertas. Porém, o número de pessoas será limitado por causa do espaço. Como é que é feito, né? Como é que as coisas se encaixam, né? Então nós temos que ter uma equipe dentro da nossa capacidade. Nós temos que preparar pessoas dentro das nossas limitações. E todas as orientações vindouras, a gente vai passar a ter um aprendizado em conjunto. E isso é bonito, porque nós já tivemos outras oportunidades dessas e não soubemos aproveitar. E agora nós estamos tendo uma nova oportunidade. Vamos ver como nós vamos nos portar nessa situação. É importante que aqueles que já são trabalhadores e desejarem participar destes ensinamentos sejam bem-vindos. E quando qualquer um desses aprendizes manifestarem o desejo de se afastar, tem que ser compreendido e que lhe seja dito que na hora em que desejarem terão as portas abertas aqui. Irão aparecer filhos que não estão preparados para a hora do início da caridade. Temos que respeitar o tempo certo de cada um, e quando manifestarem o desejo, tem que ser respeitado e compreendido. Só não serão aceitos questionamentos e blasfêmias sobre as leis de Deus, de forma abusiva e desenfreada. Mas poderão existir questionamentos, porque muitos não receberam as instruções da forma correta das leis do Pai, dos ensinamentos da Bíblia e da criação dirigida na religião. É muito importante que dentro deste recinto não exista divergência de religião sobre a interpretação do ensinamento do Pai na Bíblia. Nós procuramos o Pai, o Filho e Maria. A família sagrada está no seio de todas as interpretações religiosas. Quando um filho manifestar o desejo de orar de forma diferente das nossas, temos que ter a humildade de aceitar e de ouvir com atenção, porque todos seguirão os mesmos caminhos, mesmo manifestando de forma diferente. O caminho é um só, o desejo é um só. É o mesmo pai, o mesmo filho e a mesma mãe. Como é que a gente pode falar alguma coisa com relação a isso? Está tão bem explicado e bem explícito que às vezes nos falta palavra. E as palavras que a gente pensa em colocar pode espelhar outra forma de entendimento, da qual aí está muito bem claro o desejo da espiritualidade para que possamos ter com relação às nossas responsabilidades que estamos assumindo. Nesta segunda etapa, seguirão as mensagens. Cada dia uma mensagem.
pois é importante o entendimento profundo de como Deus deseja que todos os filhos sigam o mesmo caminho, com o mesmo respeito, com a mesma fé, com o mesmo amor e com a mesma mansidão. São formas importantes que se evoluindo no decorrer das palestras, dos cursos, mas que a sensação de paz e leveza esteja num ambiente sólido e harmonioso. Aqui, no momento destes ensinamentos, todos são filhos de Deus. Não existirá sexualidade, racismo e condição social. Se manifestar alguém no grupo e quiser impor situações contrárias, um guia poderá estar informando. Terá que conscientizar que não é a cabeça dele que mudará o sentido e o caminho a ser percorrido, mas sim ele terá que seguir o caminho orientado, a luz seguida e a forma determinada pelo Pai. Se por acaso... Só um minutinho aí. Se alguém teve alguma dúvida sobre esse pedaço? Ficou muito explícito que não é nós que vamos criar alternativas de execução de um serviço no sábado. Nós temos que seguir religiosamente as orientações da espiritualidade. E nós temos que fazer toda a nossa pregação em cima dessas orientações. Não tirar uma opinião própria e querer implantar junto àquilo que nós estamos fazendo. Então nós vamos seguir religiosamente a orientação da espiritualidade. Se por acaso um filho indispuser-se e afastar-se, é porque não era a hora do início da sua caminhada, praticando a caridade da forma do Pai. Nem os dirigentes têm o direito de impor sua própria sabedoria, a não ser dentro do contexto da mensagem que está em evidência naquele dia. Que a condução seja levada de uma forma humilde, simples, mas que o astral esteja envolvido com todos e que todos se sintam no caminho correto, de forma que Deus deseja, com alegria, com fé, para que aqueles filhos sintam-se no caminho desejado por Deus. Não terão dificuldade com a presença. Chegarão, se estiver chuvoso ou não, se estiver frio ou não. Deus estará acalentando cada um que está disposto a iniciar o cumprimento dos compromissos com Deus. Neste dia, o trabalho será único. O trabalho será direcionado de acordo com a espiritualidade, iniciando com as mensagens já enviadas e de acordo com o merecimento e o envolvimento dos filhos. Dentro desta caminhada, serão privilegiados, presenteados com as mensagens de nossos irmãos de luz, da forma e desejo do Pai. Estas informações farão parte da sequência deste letrado, que, já sendo construído e continua sendo enriquecido com a misericórdia e desejo do Pai. As dificuldades serão trabalhadas nos dias oportunos, para não misturarem as coisas, para não atrapalhar o andamento. Quando se derem início às manifestações, os dirigentes terão que estar a postos para atendê-los de forma sequencial, de acordo com a permissão de nosso Mestre. Todos esses sentimentos e todos aqueles que se manifestarem no decorrer serão instruídos na forma de conduzi-los a permanecer participando deste projeto bonito, destes objetivos sublimes. Que nossa grandeza de força e determinação com a misericórdia e a vontade de Deus conduzam-nos numa forma harmoniosa, com muito amor e transparência. É muito difícil falar desse texto. Porque tudo que ele está pedindo é simplesmente que nós sigamos as orientações. E que nossas opiniões
elas não terão espaço para ser implantadas. E sim, nós precisamos somente executar o que é orientado. Isso, às vezes, é difícil. Porque a gente cria situações de tentar melhorar de uma maneira ou de outra, mas nós não podemos ter a certeza se aquilo que pensamos vai realmente melhorar. Mesmo que a gente tenha ou estarmos fazendo um trabalho que às vezes desperta na gente uma sensação de não estar cumprindo com o desejo cumprido. Mas nós temos que entender que a espiritualidade é que está colocando. E nós temos que compreender que não é o nosso nível de entendimento que vai impor sobre o que nós devemos orientar aquele que está na nossa frente. Nós não podemos elevar o nós. E sim, nós temos que conduzir as orientações para aquele nosso semelhante também ter oportunidade de aprendizado. Então nós temos que ser simplesmente executores. E assim nós vamos ter sucesso dentro do que estamos nos propondo. Mas é muito importante dizer que dentro do texto não estava mencionado. É que nós vamos ter uma equipe extremamente grande espiritual. Mas que inicialmente nós vamos dar início a nos prepararem. A espiritualidade vai nos dar esta oportunidade. Que nós possamos ter ou criar situações ou questões para que possa ser respondida e que nós poderíamos ou podemos nos beneficiar. Isso é muito importante. São os primeiros atos, até que comecem a chegar os peregrinos. Isso quer dizer que nós vamos estar sempre à disposição da espiritualidade. E que a importância de tudo isso é a responsabilidade que nós temos deste compromisso. É a equipe inteira. É muito importante a gente compreender isso. Uma vez aderido, pode-se ter sugestões de outros horários, mas uma vez aderido, nós não podemos alterar mais. A espiritualidade nem sempre tem esse poder e essa permissão para estar alterando. Porque tudo dentro do plano espiritual, ele é muito repetitivo. E todos aqueles têm que cair naquele mesmo caminho que vai a uma nova preparação. Não tem alterações, não tem modificações, não tem sugestões. Tem sim a união, o conjunto de salvar aqueles necessitados. Esse é o nosso papel do sábado.